Essa semana eu estou meditando no Antigo Testamento sobre o livro de Esdras. E sempre que eu leio esse livro, eu fico impactada com a seriedade, com o comprometimento com Deus e pelo grande senso de zelo que ele tem pela casa de Deus e pelo amor de Deus. E aqui em 7, no capítulo 7, verso 10, fala assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir a sua lei e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Olha só, tinha 3 atitudes que Esdras tomou. Ele dispôs o coração, ele ficou com o coração disposto a buscar ao Senhor, buscar entender e compreender a lei do Senhor e para ensinar a lei do Senhor. Olha, ele dispôs-se, ele buscou e ele ensinou a lei do Senhor. São 3 atitudes que Esdras teve. E porque Esdras teve essas 3 atitudes, a vida dele teve êxito e foi uma bênção para o povo de Israel, ao ponto de os próprios reis à época, que não eram reis de Israel, eles dispuseram também seus corações para ajudarem Esdras a concretizar aquilo que Deus tinha colocado em seu coração. É maravilhoso, né? Quando a gente percebe que o líder, que a pessoa que está liderando a obra de Deus, ela tem essas 3 atitudes, que é dispor seu coração, buscar ao Senhor e ensinar aquilo que aprendeu às pessoas. Será que nós hoje temos feito isso? Será que a gente tem disposto o nosso coração para ler a palavra de Deus e entender a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e depois ensinar a palavra de Deus, refletir sobre a palavra de Deus e viver a palavra de Deus e depois ensinar a palavra de Deus? Gente, nós somos um povo privilegiadíssimo, sabe por quê? Porque nós temos ainda liberdade religiosa para ler a Bíblia, ensinar a Bíblia, falar do amor de Deus, falar do grande presente de Deus ao homem, que foi enviar Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E nós podemos ver a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olha que bênção. Jesus Cristo fez tudo isso em nossas vidas, e todo aquele que reconhece e diz sim ao chamado do Espírito Santo de Deus, quando o convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Homem que eu falo é ser humano, tá? É homem, mulheres, crianças, idosos, são todos nós que somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus do nosso pecado. E é Ele quem nos faz compreender a graça maravilhosa de Deus, que foi Jesus Cristo. E quando nós dizemos sim a esse chamado, a Bíblia diz que Jesus Cristo habita em nós. Ele vem e perdoa todos os nossos pecados, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E quando nós somos purificados, o Espírito de Deus vem habitar em nós, ao selo do Espírito em nossas vidas. Nós teremos também, a Bíblia diz que nesse mesmo tempo, o nosso nome gravado no livro da vida. E esse livro da vida será na volta de Cristo, que nosso nome estará lá escrito. E interessante, eu acho também lindo uma coisa que acontece muito lá no livro de Apocalipse, é que fala que lá no céu nós teremos um nome novo, né? Tem até um cântico: um nome novo, nós teremos lá. Na pedrinha branca, vai ter uma pedrinha branca com o nosso nome novo, mas o mais importante não é o nome novo, né? É apenas algo que vai acontecer lá. É mais um mimo que Deus vai dar pra gente, né? Porque o mais importante vai ser que o nosso nome vai estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Oh, glória a Jesus, gente! Deus é maravilhoso demais. E é por isso que você tem que se dispor o seu coração para buscar ao Senhor, sabe? Quando a gente dispõe o coração,
para estudar a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus, a Bíblia diz que com essa busca, essa nossa busca pela leitura da palavra e compreensão da palavra de Deus, a gente não só vive isso em nossas vidas, como nós podemos também dar testemunho para os outros, ensinar aos outros sobre o grande amor de Deus por nós. Eu tenho visto muitos adolescentes que têm reconhecido e dito sim ao chamado do Espírito e entrando nos seus canais de youtuber, também Instagram e outros mais, e proclamando aos todos os continentes isso, porque quando ele fala, ele está falando para todos, que é a bênção que é a vida dele agora, porque ele reconheceu Jesus. E foi a partir daí que eles falam que sentiu a paz que eles nunca sentiram. Ele só está falando que nós sabemos, que está na Bíblia Sagrada. Pois é, Cristo quando chega, ele faz toda a diferença. É o divisor de águas das nossas vidas. É nós antes e a gente depois. Já pensou nisso? Você tem meditado na palavra de Deus? Você tem lido a Bíblia? Lá, a Bíblia também diz que bem-aventurados são aqueles que ouvem e aqueles que leem e aqueles que guardam no seu coração a palavra de Deus. Sabe? Bem-aventurado significa quão feliz. E nós só seremos felizes quando nós vivenciarmos a palavra de Deus. E a Bíblia diz também que a palavra de Deus traz cura para nosso corpo. E sabe por que ela traz cura? Porque ela sara. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela nos sara porque ela entra no mais profundo do nosso ser e ela aumenta a nossa fé, ela aumenta a nossa confiança, porque a palavra de Deus é ela quem aumenta a nossa fé. A palavra de Deus está no teu coração e é ela que faz com que nós tenhamos mais fé quando nós nos apropriamos das promessas que Deus tem para cada um de seus filhos. E no tempo de Deus, todas as coisas acontecem, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, vamos ler mais a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, vamos decorar porções da Bíblia, porque essas porções nos ajudarão nos dias que nós tivermos de adversidades, de lutas. Elas serão verdadeiro bálsamo para o nosso coração e para aliviar as nossas dores e as nossas tristezas, amarguras, sentimentos que não estão bem ali, fazem bem para a gente. A palavra de Deus vem e mostra o que nós temos que fazer para tirar aquilo dos nossos corações. E o próprio Espírito de Deus, que habita em todo aquele que tem Jesus, ele se encarrega de fazer isso. E ele traz aquele bálsamo de Gileade, que é Jesus, ao nosso coração. E ele nos dará paz, que só Cristo pode dar. Amém? Deus abençoe imensamente a sua vida, a vida de sua família. Ore agora. Peça para que o Espírito de Deus o ajude ou a ajude a orar e buscar em Deus a paz que só Cristo pode dar. Leia a Bíblia, busque o seu coração, no seu coração e seja forte e tenha fé, porque a Bíblia diz que Esdras dispôs o seu coração, buscou em seu coração e ensinou aquilo que ele aprendeu. Amém? Abraço grande, gente. Uma semana abençoada para todos vocês. Abraço, tchau.